Falando sobre o PIB, Denise Campos de Toledo, convidado aqui no Jornal da Manhã. Vamos antes registrar os números, né? O PIB, na verdade, acabou ficando um pouquinho abaixo das projeções, falavam alguma coisa acima de 1%, deu exatamente 1%, o crescimento da economia no ano passado, o PIB chegou a 6,6 trilhões de reais, isso após duas quedas consecutivas de 3,5% em 2015 e 2016. A agropecuária puxou a recuperação com avanço de 13%, sendo que duas culturas basicamente colaboraram para isso: milho 55,2% de expansão, soja 19,4%, serviços cresceram 0,3%, indústria ficou estável, mas na composição da indústria o que afetou mais negativamente foi a da construção, que teve queda de 5% ainda, indústria de transformação, crescimento de 1,7%. E investimento no nível muito baixo, inferior ao do ano anterior, 15,6%. Nós vamos falar sobre esses números agora com o Carlos Langoni, que é ex-presidente do Banco Central, economista. Doutor Langoni, bom dia. Alô? Doutor Langoni, o senhor me ouve? Como vai, Denise? Bom dia. Bom dia. Eu queria sua avaliação em relação a esses números. O senhor também trabalhava com alguma coisa um pouco melhor que isso? Não, na verdade, o meu número é em torno de 1,1%, quer dizer, os resultados são muito consistentes com as expectativas da média do mercado, né? Agora, existem fatos positivos e fatos ainda preocupantes. Quer dizer, o fato preocupante é que o crescimento do ano passado foi muito desequilibrado do ponto de vista setorial. Quer dizer, houve um crescimento muito forte da agropecuária, mas a indústria permaneceu praticamente estagnada, não conseguiu ainda avançar, pelo menos no resultado anual. É verdade que na margem, no último trimestre do ano, a indústria já mostra sinais de uma recuperação forte e o serviço apresenta um crescimento ainda modesto, né? E em termos da demanda, a liderança disparada do consumo. O consumo cresce basicamente o mesmo que o crescimento do PIB, em torno de 1%, e isso é explicado principalmente pelos ótimos resultados em termos de inflação, recuperação gradual do salário real e melhora no mercado de trabalho. Agora, o investimento apresenta uma forte queda, principalmente pelo setor de construção. Então, isso significa que, provavelmente, ao longo dos próximos meses, já nesse primeiro trimestre, essa configuração do PIB está sofrendo uma mudança para melhor. Eu acho que vai ser um crescimento esse ano mais equilibrado setorialmente, com uma tendência de recuperação do investimento, principalmente na área de construção em geral, mas construção civil, já há sinais de uma forte recuperação, e a indústria deve voltar a apresentar um crescimento forte, talvez na faixa aí de 2,5% e 3% esse ano. Portanto, o que aconteceu no passado foi a formalização da saída da recessão, um crescimento ainda moderado, mas um bom resultado, principalmente tendo em vista as enormes incertezas de natureza política, mas está preparado o terreno para um crescimento mais forte, mais sólido e mais consistente ao longo desse ano. Agora, estou falando com o ambiente político que nós temos, incertezas na área fiscal, o senhor vê disposição do empresariado para mais investimentos, o governo com condição também de acelerar investimentos através de concessões, privatizações, porque a taxa está muito abaixo do que seria necessário para se conseguir algum resultado na economia. Teria de ficar acima de 20%, ficou em 15,6% apenas? Esse é outro resultado bastante frustrante, né? A taxa de investimento realmente inferior a 16%. Já tivemos taxas de investimentos acima de 20%, 21%. Então, você tem toda a razão. Esse é o grande desafio. Primeiro, eu acho que já há um aumento de investimento associado à modernização da infraestrutura, reflexo da nova política de concessões, regras setoriais mais consistentes. Um exemplo importante é o que está acontecendo com o setor de óleo e gás, principalmente aqui no Rio de Janeiro, uns leilões muito bem sucedidos. Acho importante prosseguir nessa linha de novas concessões para o setor privado. A privatização da Eletrobras é emblemática, é importante que ela aconteça. Então, eu acho que nessa área de infraestrutura haverá bastante investimento e isso vai liderar o processo de recuperação. O outro segmento, que é mais 100% mercado, é a construção, que já há sinais na área imobiliária, já há sinais de uma forte recuperação, aumento
na venda de novos imóveis, de novos lançamentos. Quer dizer, o mercado estava muito contraído, muito deprimido e deve sim decolar, principalmente, Denise, com a queda dos juros nominais e reais e com a estabilidade da inflação. Então, eu acho que os dois motores do investimento esse ano serão infraestrutura e construção. Lembrando que na indústria ainda existe muita margem de capacidade ociosa. Portanto, o que vai haver de investimento na indústria estará associado à modernização tecnológica, que, aliás, uma das prioridades do Brasil, né? Tá certo, nós ouvimos o economista Carlos Langoni, que é ex-presidente do Banco Central. Doutor Langoni, muito obrigado, um bom dia. Bom dia, Denise. Obrigado a todos os ouvintes.